Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Karlakian Fakuri e hoje a gente vai falar sobre o que Deus faz com os nossos pecados de estimação. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para enviar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Bom, você é um cristão, mas tem lá os seus pecados que você acha que são ok, porque afinal de contas todo mundo faz. Pois é, a gente vive hoje numa cultura que dá desculpa para tudo que a gente quiser fazer, né? Então tem uma desculpinha para cada coisa errada que a gente está a fim de fazer, a gente pode ir lá e fazer, que não tem problema nenhum, porque afinal de contas isso, afinal de contas aquilo. Daí a gente ouve todo aquele tipo de absurdo que você possa imaginar, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa é super descontrolada, super mimada e ela vai lá e dá um super show, né? Faz um escândalo por causa de alguma coisa. Sempre tem alguém que vai lá e fala, ai, sabe o que é? É que a infância dessa pessoa foi muito difícil. Eu não estou querendo dizer de jeito nenhum que a gente não deve ter misericórdia das pessoas e muito menos que Deus não é misericordioso. Mas a gente tem que entender que Deus é nosso Pai e como um Pai perfeito, Ele não pode deixar a gente fazer todo tipo de besteira, né, que a gente quiser e não impor nenhum tipo de consequência. A gente precisa sofrer as consequências para saber que aquilo é uma besteira, para não querer mais fazer. Porque afinal de contas, qual que é o pai que não quer ver o filho crescer, que quer ver o filho evoluir? E não dá para crescer e evoluir só fazendo besteira. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Hebreus 10, de 26 a 31 diz: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Então, primeiro o cristão, ele se desvia, depois ele fica na dúvida, daí ele começa a ficar super preguiçoso com relação à vida espiritual dele, e daí depois ele cai no pecado e já não está mais nem aí com nada. Ou seja, não é porque a gente está acostumado que o mundo vai sair passando a mão na nossa cabeça que Deus vai fazer a mesma coisa. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir esse tipo de coisa que eu estou falando, mas é importante a gente ouvir isso. Porque o que eu vejo é que tem muita gente, muito cristão, que está levando uma vida bem longe de ser uma vida que Deus, né, que agrada a Deus. É lógico, ninguém é perfeito, todo mundo vai pecar, mas tem gente assim que não tá nem aí com nada, tá levando uma vida assim, e isso é muito ruim. A gente está vivendo essa cultura, né, de não corrigir os erros, de passar a mão na cabeça de todo mundo, né? Especialmente num país como o Brasil, que aqui a gente não tem as regras muito cumpridas, as leis muito cumpridas, né? Aqui a gente tem assim regras que as pessoas não estão nem aí para cumprir, né? Isso é muito normal também na nossa cultura. Só que isso é péssimo, né? A gente ter assim uma cultura que não é muito rígida, como é a nossa cultura, e especialmente a nossa cultura aqui no Brasil, é péssimo, porque as pessoas vão ficando muito relaxadas, elas vão fazendo tudo errado, e no final das contas, obviamente, isso é ruim para todo mundo, não só para a pessoa, como para todo o país. É ruim para todo o povo, né? Para todo mundo que está convivendo com aquilo, né? Isso é muito, muito ruim. Eu vejo assim, tem países que as regras são muito rígidas, né? Que ele já tem uma cultura cristã muito enraigada, né?
E isso faz uma diferença imensa. As pessoas estão mais acostumadas a viver de uma maneira mais correta, né? Estão acostumadas com regras mais rígidas, com sofrer consequências bem rígidas pelas coisas que elas fazem. Então, se você fez uma coisa errada, você realmente vai para a cadeia, você realmente vai ficar lá. E as pessoas têm mais temor, né, de fazer o que é errado. Olha, eu quero deixar bem claro que se você se arrepender do pecado, Deus vai te perdoar, você não tem nenhuma dúvida disso, mas você realmente precisa se arrepender. E para você saber se você realmente se arrependeu do pecado, sabe como é que você faz? Pensa no que você faria se você pudesse voltar atrás 1 segundo antes de fazer aquilo errado que você fez. Você realmente não faria? Você realmente mudaria? Você realmente tomaria uma outra atitude? Porque senão você só está sentindo um pouco de remorso. Se você pensar e for muito sincero com você mesmo e falar, olha, quer saber? Na verdade eu faria exatamente igual, você só está sentindo remorso. Mas pare de viver assim, porque isso não é viver uma vida cristã, não é viver da maneira que Deus gostaria que você vivesse. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Até a próxima!